Olá, meus amigos, minhas amigas, bom dia a todos, tudo bem? Dando sequência aqui às lives sobre mudança aqui do Instituto Arpia, eu venho trazer mais um pouco a respeito desse assunto, tá? Da vez passada, né, na live que eu fiz na vez anterior, amigos, minhas amigas, eu falei a respeito de níveis de consciência, né? E dando uma sequência nessa parte de níveis de consciência, eu vou conversar um pouco hoje com vocês de como que funciona o processo de criação de resultados, né? Porque eu vejo assim, todos que hoje buscam uma mudança na vida, eles estão buscando o quê? Um resultado novo, né? E o processo que eu vou trabalhar hoje com vocês é esse, de como que é criado esse resultado. Então, pessoal, vocês que já estão entrando, vão compartilhando essa live, né, para poder chegar a mais pessoas, né, para poder atingir mais pessoas nessa egrégora de mudança. E quem sabe todos tenham mais facilidade para isso, tá certo? Vamos chegando. Elisângela, Juliana, bom dia, já estão presentes aqui. Pessoal, então, eu vou dando início com vocês aqui. Como eu estava repetindo, falando anteriormente, eu vou falar a respeito de como que nós trabalhamos a questão do resultado, tá? Porque se você pergunta para uma pessoa, ou até você se faz um questionamento, o que eu quero para minha vida, né? Ah, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ter uma família feliz. Nós sempre citamos o quê? O resultado, né? O final, e não a ação que vai levar aquele resultado, né? O processo todo, ele depende o quê? De uma ação, tá certo? Tá? E essa ação ela vem de onde? Ela vem sempre de um pensamento, tá? Então, só para alinhar com vocês aqui, o processo de criação de pensamento, né, de resultado, ele vem dessa forma, tá? Ele começa aqui num pensamento, inicialmente. Esse pensamento, ele vai gerar uma emoção, tá certo? Essa emoção, ela vai gerar uma ação e essa ação vai gerar um resultado. Então, essa sequência aqui para a criação do resultado, ela é inevitável, né? Então, todo pensamento ele gera uma emoção, toda emoção ela vai gerar uma ação e toda ação vai gerar um resultado. Tá certo? Então, lembrando que tudo, né, que é criado como resultado nasceu um dia de um pensamento, ou seja, foi criação da mente, tá certo? Até aqui tranquilo, pessoal? Se tiver ok, vai colocando um joinha assim, né, uma mãozinha para cima. O Kleber também entrou, a Dani, bom dia para vocês, pessoal. Então, aqui dando sequência, eu falei que o pensamento gera uma emoção, que gera uma ação, que gera um resultado, né? Mas como que é o processo de criação desse pensamento? Então aqui temos uma cabecinha aqui, representando o nosso pensamento. Os nossos pensamentos, eles são criados de que forma? Nós fazemos uma relação com o nosso passado e o nosso futuro, tá certo? Então, do nosso passado nós tiramos o quê? As nossas experiências de vida, né? Tudo que nós já passamos, as nossas crenças, né? Todas elas vêm de situações que aconteceram no passado. E as nossas convicções, né? Aquilo que nós somos certos, aquelas opiniões que nós não mudamos, né? São experiências, crenças do passado. Tudo isso gera o quê? Um condicionamento, tá? E esse condicionamento, na maior parte das vezes, é o responsável o quê? Pelas histórias que nós contamos, tá? Então agora eu estou desmembrando o que é o pensamento, né? O que gera a emoção, que vai gerar a ação, que vai gerar o resultado. E o que nós estamos entendendo agora? Que o que gera o resultado lá na frente são as histórias que nós contamos, né? Então todas essas histórias que nós contamos, elas que geram
as historinhas eu gosto de dizer, né? Porque geralmente elas não são reais, são todas fabricadas por uma mente e geralmente que não estão em alta consciência, né? Em baixa consciência. Então, quando nós estamos presos aqui no passado, todas as nossas historinhas elas estão condicionadas, né? Nós vivemos aí numa espécie de automatismo, né? É automático, tá? Vem uma situação, isso já é relacionado com algo do passado, onde nós estamos presos, né? Sendo que o interessante era o quê? Olhar para o futuro, né? O resultado que nós esperamos, ele está no futuro, ele não está aqui, não está no passado. Então, onde estão as oportunidades, onde estão os sonhos e os propósitos, tá certo? E, consequentemente, o resultado que buscamos. Então, desmembramos aquela relação de pensamento gera emoção, gera ação e gera resultado. Pensamento agora nós vamos trabalhar como histórias que nós contamos. Então, as histórias que nós contamos são as responsáveis pelos nossos resultados, ok? Até aqui tranquilo, pessoal? Se tiver, faz um joinha, dá um ok, qualquer coisa para a gente poder dar sequência, tá? E não esquecendo de compartilhar essa live com mais pessoas, ok? Por favor. Então, pessoal, vamos trazer agora uma outra fonte de entendimento aqui. Não tratando mais agora de pensamento, mas sim de histórias que você conta, né? Histórias que nós contamos. Essas histórias geralmente, quando nós estamos atuando de acordo com um baixo nível de consciência, né? Que eu falei sobre isso na live de segunda-feira. Essas historinhas que nós contamos, elas estão baseadas em fatores externos, tá certo? Então, geralmente histórias que vêm baseadas de fatores externos, você cria as historinhas, né, para serem contadas aqui, que são advindas de condicionamentos, crenças, condições, experiências, tá certo? Então, se as suas histórias que você conta, tá, para você, estão baseadas em fatores externos, tá? Ou seja, algo fora de você, algo fora do seu poder de mudança, elas vão gerar emoções condizentes com isso, ação e vai trazer os resultados. Ou seja, dessa forma, se os seus fatores externos são a fonte criadora e inspiradora das suas histórias, né? Ou seja, os seus resultados, tá? Ou seja, o que você quer de mudança para a sua vida, ele vai estar sendo baseado em algo que não está no seu poder, né? Em algo que está relacionado ao que é externo a você, ao que você não consegue mudar, tá certo? Mas, poxa, Alan, como que eu vou conseguir trabalhar isso, né? Se eu vivo dessa forma, se os fatores externos modificam a minha vida, tá? Infelizmente, se você acreditar nisso, se a história que você guardar para você for baseada nisso, realmente você não tem escolha, né? Você é realmente um barco solto no mar que vai andando para qualquer direção e vai encontrar resultados que você não controla ou que tem pouca capacidade de ação, tá certo? Então, o que pode ser feito então, tá? Então aqui eu vou dar um exemplo, tá? Imagine que você recebeu uma oportunidade, tá certo? Uma oportunidade, por exemplo, de uma sociedade. Alguém convidou você para fazer parte de um projeto, de uma sociedade, algo novo para a sua vida, tá? Qual é a emoção? Isso vem o quê? Ao teu pensamento. O pensamento reconhece o quê? Uma oportunidade. Nesse momento, vem o quê? Um entusiasmo, uma alegria, ou seja, a tua emoção produzida por esse pensamento, ela vem nesse momento como uma emoção positiva, né? Só que logo, né, de repente você começa a ter medo,
a ter uma angústia, uma ansiedade, que venha a ser uma emoção negativa, tá? Todas essas informações, tanto a positiva quanto a negativa, está contribuindo para a história que você conta para você. E lembre-se, dependendo da história que você contar, é o que vai gerar o resultado ou não da mudança daquilo que você espera, tá certo? Elisângela disse assim: não é o que me acontece, sim o que faz com que me aconteceu. Perfeito, Elisângela, perfeito. Essa frase é ótima. Ela traz uma clareza imensa sobre isso, né? Os fatos vão ocorrer, mas a minha interpretação desses fatos é o que vai realmente contar a história que eu desejo contar para criar o resultado que eu conto, tá certo? Então, a dica que eu estava trazendo aqui é o seguinte, tá? Mas Alan, como que eu vou fazer para trabalhar esses pensamentos para que eu não fique condicionado aos fatores externos, para que esses fatores não tenham uma influência tão grande em mim que eu não consiga trazer o futuro e o propósito que eu desejo lá na frente, tá? A dica que eu venho trazer hoje é que você olhe para as emoções. As emoções, elas vão ser um termômetro, tá? Um termômetro para você entender se os seus pensamentos eles estão baseados no passado ou nos fatores externos ou no que você busca, né? Na oportunidade, naquilo que você deseja, tá? Então, se você tem uma emoção positiva, né? Uma emoção de alegria, entusiasmo, algo bom, tá? Entendo, porque você está olhando lá para frente. Você está olhando para o seu objetivo. Você está olhando para o que vai trazer realmente essa mudança. Agora vamos pensar, eu estava pensando em oportunidade, de repente comecei a ficar com medo, eu comecei a ficar ansioso, comecei a ficar mal. Preste atenção, pare e respire quando vier esse tipo de emoção. Pare e pense exatamente naquilo que você está pensando e reflita, tá? O que você vai perceber é que o teu pensamento nesse momento, onde você tem essa emoção negativa, ele está relacionado aqui ao seu passado. Ou seja, as suas convicções, as suas crenças, aquilo que te aconteceu. Então vamos pensar, eu recebo uma oportunidade de uma sociedade nova, de uma mudança para a minha vida, algo que pode mudar. Se eu começo a sentir medo e ansiedade, eu estou pensando o quê? Poxa, eu já participei de uma outra sociedade que não deu certo. Eu fui enganado, né? Eu perdi dinheiro, eu investi e não deu certo. Aí me vem o quê? O medo, uma ansiedade, uma dor, tá certo? Então, eu já fico alerta. Peraí, se eu estou com uma emoção negativa, o que eu estou pensando? Onde está meu ponto de criação do meu resultado lá na frente? Ele está em algo negativo. Então a história que eu estou começando a montar aqui, ela está negativa, ela vai interferir e vai atrapalhar na criação desse pensamento e dessa mudança que eu quero lá na frente como resultado, tá? Uma coisa que é importante vocês entenderem é que a nossa mente ela foi criada para ter um foco de cada vez. Nós conseguimos focar em uma coisa de cada vez. Você pode até pensar em muitas coisas ao mesmo tempo, tá? Mas preste atenção, o seu foco está em uma só delas, né? Tem pessoas que falam, eu ando com o carro e consigo ver o celular ao mesmo tempo, né? Até a hora que bate o carro, porque vai entender que não é possível fazer isso. Na fração de segundo que você está olhando para a tela do celular, você não está mais prestando atenção lá na frente, né? Então, para a fração de segundo que você está no negativo, você não está no positivo, tá certo? Então, qual que é a dica aqui? Qual que é o truque para poder visualizar, para poder criar esse futuro e essa realidade que você deseja, né? Materializar aquilo que você quer como mudança para sua vida. Fique atento
fique atenta à qualidade das suas emoções. Então, eu estou pensando na minha mudança, no que eu quero, no que eu desejo. Pensamento positivo, empolgação, alegria, entusiasmo. Ok, ou seja, eu vou criar ações que fazem sentido com aquilo, tá certo? Por isso eu vou conseguir trazer um resultado bom, um resultado que eu busco. Eu começo a sentir medo, ansiedade, sentimentos negativos, fuga, preguiça, né? Não sei se preguiça faz sentido aqui, mas acho que sim. Presta atenção, eu vou estar pensando em algo negativo, né? Relacionado aos meus condicionamentos, que não vai me trazer a oportunidade, o resultado que eu desejo. Então, nesse ponto aqui, qual que é a dica que eu dou para vocês? Tá? A dica que eu dou nesse ponto aqui, quando os pensamentos estão aqui de forma negativa, é nesse momento que vai trabalhar o quê? A visualização, tá certo? Então, é nesse momento que entra aquela famosa imagem de que você tem lá do que você quer no futuro, que você pode buscar uma foto aí na internet, algo que te remeta a voltar para a emoção positiva, tá certo? Então, esse é o truque que eu venho trazer hoje para vocês. Nesse momento em que venha algo negativo e que possa desencadear toda essa criação de ação-resultado negativo, é a hora de você entrar com a visualização. Porque através dessa visualização você vai trazer uma emoção positiva e aí somente a emoção positiva que vai poder trabalhar a história que você está contando para você. Então o seu ponto de criação, aonde você vai poder estar trabalhando e desenvolvendo aquilo que você deseja, a mudança que você escolhe, ela vai ser positiva e vai trazer uma emoção, uma ação e um resultado para você. Você não vai estar mais condicionado e condicionada a quê? Ao passado, né? Essa questão aqui do passado, esses condicionamentos, essas crenças aqui que não trazem algo positivo e não vão trazer um pensamento bom, não vai gerar uma ação boa, não vai trazer um resultado bom, consequentemente, você ajuda a evitar isso aqui. Não que isso vai se tornar zero, tá? Daí que vale a pena revisar aquele vídeo do alto nível de consciência, tá? Porque somente pessoas que estão buscando e estão perto do alto nível de consciência é que conseguem fazer funcionar essa questão da visualização de uma forma positiva, tá certo? Então, se vocês puderem rever o vídeo, tá? Ele tá no YouTube, no Instituto Arpia lá, tá certo? E ele vai trazer uma clareza do alto nível de consciência, para que esse processo aqui, né, de trabalhar melhor essa emoção, funcione melhor para vocês, ok? Então, pessoal, hoje o que eu venho para trazer para vocês é isso, né? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer aqui? Eu estou aqui atento aqui ao que vocês estão escrevendo, né? Algum comentário também, tá? Então, só revisando para quem chegou agora, o pensamento, ele vai trazer uma emoção, que vai gerar uma ação, que vai trazer um resultado. Perfeito? Lembrando que esse pensamento, ele é criado tanto por fatores do passado quanto do futuro, tá? Eles vão gerar o quê? A historinha que você conta para sua vida. Então, essa história que você conta da sua vida e para sua vida é o que realmente vai ser a influência aqui no seu resultado, tá certo? O que eu tenho que tomar cuidado para que essas histórias que eu conte não sejam baseadas na totalidade nos fatores externos, né? Para que eu não entre nessa parte aqui, né? Ficar só preso em fator externo, tá? Só uma dica para vocês. Quais são as histórias mais nocivas que existem para que você atrapalhe o seu processo de criação, tá?
são as histórias de vítima, em primeiro lugar, né? Que são aquelas pessoas, ai, pobre de mim, ai, foi tudo culpa do meu pai, da minha mãe, ai, porque esse governo, se não fosse esse governo aí, tudo estaria melhor, né? Essas pessoas que estão presas nessa coisa de vítima, ou seja, elas não conseguem fazer nada, tudo para elas estão baseado no fator externo, tá? Então cuidado com as histórias de vítima, cuidado com as histórias de vilão, né? O vilão é muito parecido com a de vítima, é onde a gente aponta esse ou aquele como responsáveis, né? Pelo que acontece com nós, por tudo que está acontecendo conosco, tá? E o outro tipo de história que atrapalha muito são as histórias inúteis. O que seriam as histórias inúteis? Né? São aquelas histórias do tipo assim, ah, eu não posso fazer nada, né? Ah, isso não é comigo, ah, isso está fora do meu poder de alcance, sendo que está no poder de alcance da pessoa, né? Ah, isso não tem nada a ver comigo, ai, eu não posso fazer nada nessa situação, sabe aquela coisa de não é comigo, eu não vou, deixa a vida me levar, tá? Essas são as histórias inúteis, tá certo? Então, só uma dica em relação às historinhas que podem trazer tudo aquilo como consequência. E só um insight que me veio agora, tá? Eu falei em relação aqui à questão do medo. Dentro do Axis eu ouvi já em algumas situações um olhar para esse medo aqui, tá? Você pode também fazer uma pergunta para esse medo quando ele vier. Ele vem a ser realmente um medo ou ele vem a ser uma excitação, né? Eu estou realmente com medo, tá? Ou eu estou excitado com aquilo que está por vir? Porque se for excitação, é só eu respirar, me acalmar e me retomar, né? Então essa pergunta eu acho que cabe aqui também. Eu não havia programado para trazer aqui, tá? E cabe também nesse momento, que muitas vezes é confundido o medo com excitação, tá certo? Então, lembre-se, se vier o pensamento negativo, ou se realmente não for excitação, for medo mesmo, visualização. Tenha no jeito uma imagem, uma foto, algo que te remeta àquilo que você tem como mudança, né? Se você quer um trabalho novo, né? Vamos pensar que você está iniciando aí uma carreira como terapeuta integrativo, ou em qualquer outra área, como uma arquiteta, uma costureira, qualquer área que você deseja, tá? Já visualize, coloque fotos daquilo, né? Se mostre algo que remeta ao sucesso e ao resultado que você espera, tá certo? A Luciane colocou aqui, ó, eu superei um pânico numa sessão de barras de Axis. Olha que interessante, né? Isso é importante. As terapias integrativas têm muitas ferramentas que podem ajudar a trabalhar essa parte negativa aqui, tá? Que muitas vezes o condicionamento que você criou é tão forte que você nem consegue visualizar e entender da onde que vem, né? Então busque também ajuda nas terapias integrativas, barras de Axis, Reiki e tantas outras aí, tá bom, pessoal? Então, eu vou encerrando por aqui. Um grande abraço para todos vocês. Amanhã, pessoal, a Elisângela vai estar fazendo a live, tá certo? Então, não é porque é sábado que vocês não vão acordar cedo amanhã. Às 7h15, a Elisângela vai estar conosco, trazendo aí mais informações interessantes para ajudar no seu processo de mudança, ok? Então, um abraço para todos. Esse vídeo também vai ficar gravado no YouTube, tá bom, pessoal? Então, compartilhem essa live, tanto por aqui quanto no YouTube, para contribuir. Gratidão a todos, um beijo e um abraço. Tchau, tchau, pessoal.